surge uma nova levedura, 100% brasileira, isolada na natureza, que tem se mostrado muito eficaz na produção de cervejas. Essa é a Star Brasilis e ela pode ser o ingrediente que faltava para a gente ter uma cerveja autenticamente brasileira. Bom, a Star Brasilis ela foi identificada a primeira vez há 20 anos atrás, quando pesquisadores da UFMG estavam estudando leveduras associadas a abelhas sem ferrão. Depois, em 2014, eles encontraram ela de novo em uma outra pesquisa, agora estudando leveduras encontradas em flores. Daí começou vários testes de laboratório lá na UFMG para estudar a viabilidade de fermentação e as características dessas leveduras que eles encontraram na natureza. Além da Star Brasilis, encontraram outras. De fato, a Star Merella Melipolinorum, que é o seu nome científico, se destacou nos quesitos de fermentação de mosto, tolerância alcoólica e, principalmente, na questão de perfil sensorial, os sabores e os aromas que ela poderia trazer para uma cerveja. Então, em 2022, o Laboratório da Cerveja fez uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para firmar um primeiro contrato de transferência de tecnologia para poder desenvolver, produzir e vender essas leveduras isoladas pela universidade, sendo a Star Brasilis a primeira a ser lançada. Inclusive, já foi feita uma primeira cerveja comercial com essa levedura, um batch de 2.000 litros lá na cervejaria Prússia, que foi uma saison bem legal, que chama Wild Ale. Fez um sucesso tremendo, a cerveja esgotou bem rápido e quem sabe a Prússia não lança novamente. E segundo a Luciana, do Laboratório da Cerveja, a Star Brasilis é uma levedura única, inédita na produção de cerveja, além de ser uma levedura originalmente brasileira. E ela é diferente das espécies tradicionais de leveduras, as Saccharomyces. E também ela é diferente das outras leveduras selvagens, como uma Brettanomyces. Ela tem características sensoriais únicas que vão remeter a frutas brancas, dentre elas abacaxi maduro, damasco, melão, uva, sendo tudo muito sutil e harmonioso. E quando eu fiquei sabendo dessa levedura, fiquei muito curioso para testar. Entrei em contato com a Luciana lá do Laboratório da Cerveja e ela cedeu uma amostra aqui para eu poder trazer em vídeo e produzir uma cerveja. Então bora lá para a receita. Eu vou fazer uma Brazilian Wild Ale, só porque a levedura é selvagem. Mas vai ser muito interessante, uma cerveja 100% nacional. Eu vou trabalhar com 1,5 kg de malte Pilsen da Agrária, 1 kg de flocos de milho, porque aqui é Brasil. Tudo isso numa mostura média em 68 graus por 60 minutos. Quero ver até quanto que essa levedura vai atenuar. Não vou tentar atrapalhar ela, por isso uma mostura média. Passada essa mostura, a gente vai fazer a lavagem dos grãos e partir para a fervura. Aqui eu vou utilizar 20 gramas do lúpulo Comet, campeão da Copa Brasileira de Lúpulos. É o Comet da Lúpulo Brasil. E eu tenho testado esse lúpulo, ele realmente entrega muito aroma, muito sabor. Alfasto lá em cima. Como ele tem bastante alfasto e óleos essenciais, eu vou adicionar ele só no flame out e vou deixar por 10 minutos. Depois que eu fiz o Whirlpool, 20 gramas. Vai ser a única adição de lúpulo dessa receita. A fermentação, como eu recebi esse pacote de leveduras pelo correio e tal, veio muito bem embalado, refrigerado até, mas eu queria multiplicar a levedura. Primeiro para testar, fazer um teste de viabilidade nela, depois para multiplicar e dividir, ter um pouco de sobra para testar em outras oportunidades essa levedura brasileira. Dia seguinte, com o mosto já em 18 graus, foi começar a aeração e a fermentação. Deixei por 5 dias a 18 graus. É uma temperatura interessante para essa levedura. Mas o que eu percebi que ela não estava atenuando tão bem. Ela tinha parado em 1040 depois de 5 dias. Muito provavelmente por conta da temperatura. Eu resolvi tirar o fermentador da geladeira, deixar aqui em temperatura ambiente, um pouco mais quentinho até. Só que daí fez frio. Fez frio e ficou 15 graus aqui dentro de casa, vai variando entre 15 e 18. Não estava com sorte. Ela atenuou um pouco mais, 1025. Eu estava em conversas semanais aí com a Luciana e ela falou que é uma levedura selvagem. Ela gosta de um ambiente com mais calor, né? Ela não está acostumada com esses frios. Deixei mais uma semana. Daí, de fato, aumentou um pouco a temperatura de São Paulo. Subiu para 21, 22. E daí comiu tudo. Chegando à atenuação final de 1005. Cara,
89% de atenuação total. Fantástico. Agora que eu já tenho certeza que atenua tudo. É fazer um cold crash. Coloquei gelatina para ver se ela ficava um pouco mais translúcida, porque ela estava um pouco turva ainda. E foi partir para o invase e a carbonatação forçada no barril. Começamos com uma OG de 1050, fomos para uma FG de 1005. Ou seja, a cerveja ficou bem seca e até que bem alcoólica. 5,9. Eu não estava esperando tudo isso, mas bem interessante. IBU 15 e a cor bem clarinha, né? Afinal de contas só tem Pilsen e milho. Então bora pro copo descobrir o que essa levedura 100% nacional pode trazer de aroma e sabor para sua cerveja. Cerveja no copo, ela apresenta uma coloração bem clara, um amarelo palha, uma espuminha bem branquinha. Vamos ver o que a gente encontra de sabores e aromas com essa levedura. Frutas amarelas, um pouco de pera, um abacaxi bem madurinho, sabe? O lúpulo tá em segundo plano, dá pra pegar alguns toques frutadinhos do Comet. Aqui eu pego um pouco de uma casquinha de limão também, mas bem equilibradinho, não é uma levedura estouradona de aromas. É claro que também teve a questão que a fermentação foi numa temperatura baixa, no limite inferior da Star Brasilis. Ela gosta de uma fermentação um pouco mais quente. Cheers. No sabor, ela apresenta um corpo muito seco. A FG ficou bem baixa. Lembra uma saison, essa secura, essa refrescância de uma saison. E esses aromas bem interessantes de frutas amarelas. Tem um leve condimentado, que lembra alguns estilos belgas. No geral, bem positivo esse primeiro teste. Já dá para começar a encaixar qual a melhor forma de utilizar essa nova levedura que temos à disposição. Eu nunca tinha feito uma cerveja com uma levedura não Saccharomyces. Isso é bem interessante e abre muitas possibilidades. Que estilos que a gente pode pensar para usar essa nova levedura? Eu iria para a linha belga, tá? Uma saison, uma Belgian Blonde Ale, uma Belgian Pale Ale, uma Belgian IPA, White IPA. Ia ser interessante ver como é que ela ia trabalhar com o lúpulo. Eu não quis fazer dry hopping aqui porque eu não queria, né, na primeira experiência, misturar muito lúpulo e tal. Eu queria ver ela por conta própria e já se apresentou. Outros estilos, eu vou falar, vocês não vão acreditar, mas é Catarina Sour. Aí, um outro estilo brasileiro. Sours, né? Eu acho que a fermentação de uma cerveja sour, que normalmente já tem uma esterificação, às vezes, né? Ou tem uma adição muito generosa de fruta, esse perfil pode ser bem interessante, uma sour com maracujá, enfim. Eu tô falando, mas eu não manjo nada sobre sour. Mas fica uma dica, você que gosta, de repente quer fazer uma Berliner Weiss, é só acidificar primeiro, depois usa Star Brasilis para fermentar. Mas ela não é muito da linha neutra, tá? Eu acredito que não daria para fazer uma BR Ale, não daria para fazer uma Cream Ale com ela, uma American IPA, nem estilos ingleses que pedem outra pegada, pede uma levedura que fique mais em segundo plano, tal. Aqui, né, já está no nome, ela é estrela. E a fermentação, e seguindo essas dicas aí, a fermentação um pouco mais alta, começar em 20 graus, depois subir para 22, até subir para 25, quem sabe no final da fermentação. Daí ela vai soltar esses aromas bem tropicais e tudo. Tá aí mais um ingrediente aqui do Brasil que a gente tem à disposição. E se você quiser testar, fala lá com as meninas do Laboratório da Cerveja. Elas vão te atender muito bem. E além da Star Brasilis, tem outras cepas cervejeiras fantásticas para você utilizar na sua produção. Um abraço e viva a cerveja brasileira! E agora com mais um novo ingrediente nacional para a gente poder mostrar a nossa cara. Cheers! Cara, isso aqui com uma cerveja com frutas e essa levedura ia ficar muito legal.